Oi, amigos! A nossa saga continua porque Bake Off ainda não acabou. Nós estamos indo para o sétimo episódio do reality mais doce da TV brasileira. Vamos ver qual celebridade vai finalmente se aproximar e ganhar o título de mestre confeiteiro dessa temporada. Qual é a torcida de vocês, gente? Porque a gente já está na reta final, falta poucos participantes. Na prova criativa do episódio de hoje, os participantes iam ter que fazer o bolo musical. A Becca, ela trouxe um bolo musical que é uma linda caixinha de música. É um bolo esculpido, coberto por pasta americana e finalizado com aerógrafo. Na decoração, tem vários arabescos aplicados em volta do bolo, e o arabesco foi finalizado em tons de ouro envelhecido. O espelho, o pingente e a chave que dá a cor da caixinha de música foi feita com uma técnica de pastilhagem. A bailarina foi feita em pasta americana e finalizada com glacê e renda de açúcar. Na base do tabuleiro tinha várias partituras que foram feitas com papel de arroz. Esse bolo que a Becca trouxe é um bolo muito bonito. Ela trouxe aquela inspiração bem mais antiga, né? Quando a gente é um pouquinho mais velho, a gente sabe que na casa da nossa avó, da nossa mãe, sempre tinha uma caixinha de música com aquela bailarina que ficava rodando. E essa é a inspiração desse bolo. Um bolo bem delicado, mas bem feito. Para essa prova, o bolo que os participantes vão ter que fazer vai ter que ter no mínimo 20 centímetros de diâmetro e pelo menos dois tipos de recheio. A decoração precisa ter um elemento comestível, né, para finalizar o bolo. E o tempo de prova é de 2 horas. A Erika Reis, ela vai fazer o Pop Rock Nostálgico, que é uma homenagem para o seu irmão. O bolo vai ser uma massa chiffon de abacaxi, recheio de creme de abacaxi e doce de leite com coco ralado. Decoração, pasta americana e papel de arroz. O Marcelo Torres vai fazer o pandeiro de carnaval, que vai ser uma massa manteigada saborizada com marula, recheio de ganache de laranja, com um curd de limão e a decoração pasta americana e isomalte. O bolo do Diego Montes vai ser o bolo rock, que vai ser uma massa de pão de ló 100% cacau, o recheio brigadeiros de frutas vermelhas e ganache de chocolate ruby com suspiro. A decoração vai ser pasta americana e pintura à mão e aerógrafo. A Bianca Rinaldi, ela vai fazer o bolo Notas Musicais, que é um naked cake de massa de pão de ló de chocolate, recheio ganache de baunilha com cereja e ganache de chocolate meio amargo com cereja. A decoração vai ser chocolate e cerejas. O Nicolas Torres, ele vai fazer o bolo piano. Piano é o instrumento que ele mais gostava de tocar, por isso que essa ideia é desse instrumento. A massa vai ser uma massa manteigada de baunilha, com recheio de brigadeiro de nozes e doce de leite com ameixas. A decoração vai ser merengue, pasta americana e rosas naturais. Como a gente já está se aproximando da final e como a tenda já tem menos participantes, a gente consegue ver um pouquinho mais do preparo durante a prova criativa, porque nesse momento já não tem mais tantas pessoas para ficar focando. Nesse episódio, a gente vê que como o Marcelo ele ganhou o avental azul no final da prova passada, ele é o mestre confeiteiro desse episódio. Mas neste episódio, ele já começou meio embananado, meio atrapalhado, porque deu o start da prova, né? Foi jogado o início, ele já fez um erro, confundiu o glacê com a farinha e fez perdeu uns 5 minutos batendo a sua massa com glacê em vez de ter farinha. Quando ele notou, já tinha perdido um tempinho e teve que recomeçar. Isso acaba desestabilizando um pouco a pessoa, porque quando a gente pensa durante essa prova, tem o tempo certinho, né? Tem o tempo corrido de realizar a prova. Se você já não tem tanta experiência em criar, em fazer o bolo, em estar trabalhando na cozinha e perde logo no início esses 5 minutos, você acaba se atrapalhando no finalzinho e não acaba entregando um produto à altura.
Outro ponto que foi levantado é que agora, com 5 participantes, tem 6 bancadas dentro da tenda. E o Diego aproveitou que a bancada que estava atrás dele estava vazia e pegou para ele também. Isso é uma vantagem para ele como participante, mas acabou levantando alguns questionamentos para os colegas dele, porque não tinha uma segunda bancada para todo mundo, só para ele. É legal, dá para gerar um pouquinho de intriga. Talvez se fosse os amadores, ia gerar mais intriga, ia gerar mais entretenimento. Mas como não é, como são as celebridades, foi uma conversa um pouco mais politicamente correta. Só falou, só deu uma alfinetada e ficou por isso mesmo. Dava para ter engajado mais nisso. Depois de encerrado o tempo de prova, é o momento mais gostoso da competição, né? Da pessoa experimentar os bolos que foram feitos. A Bianca, ela foi a primeira na degustação. Ela conseguiu entregar um leite cake muito bonito, com uma aparência muito apetitosa. Ela conseguiu trabalhar muito bem o chocolate que ela usou para fazer as notas musicais. Ela entregou um resultado muito limpo, bem clean, que ficou até com cara de profissional. O único toque que eu dou e que a Becca também falou é que como ela fez um bolo que brinca tudo no mesmo tom, né, o tom de chocolate, esse tom marrom, acabou ficando apagado um pouco as notas musicais na lateral. Talvez se ela usasse chocolate branco ou usasse outra cor de chocolate para fazer as notas musicais, ia dar um destaque um pouco a mais nesse conceito que ela tentou criar. Mas tirando isso, a Bianca conseguiu entregar um produto muito bem visualmente. Ela está se destacando na competição. Ela conseguiu entregar um produto que facilmente a gente conseguiria ver numa padaria para vender. O Nicolas, ele tentou trazer um bolo piano, só que ele podia ter tentado reproduzir a forma do piano no seu bolo, porque não deu essa característica de piano olhando para ele. O bolo tá bem quadradão mesmo e só com aquelas teclas musicais em cima. Talvez se ele tivesse substituído as flores, né, as duas rosas que ele colocou em cima e colocasse aquele negocinho que põe a partitura do piano, talvez o conceito ficaria um pouquinho mais claro. Acho que faltou detalhe, faltou pensar um pouquinho mais, porque a ideia é muito boa. Se ele conseguisse reproduzir esse piano, mesmo que tentasse, mesmo que nem fosse tão perfeita, mas a gente vê-se que ele estava tentando fazer essa tentativa, ele ia conseguir entregar um produto bem mais legal. Ele, infelizmente, acabou entregando um produto muito simples para o nível da competição nesse momento. Faltou um pouquinho mais de empenho mesmo, que a apresentação conta, gente, conta bastante. A Erika Reis foi uma participante que conseguiu brincar bastante com o tema. Ela trouxe um bolo bem colorido. Eu gostei que ela usou esses tons de laranja para fazer essa chama na lateral do bolo. Eu gostei que ela colocou vários instrumentos no topo e até alguns na lateral também. Gostei que tem alguns vinis em cima do bolo. Ela caprichou na parte da decoração. O que deixou um pouquinho a desejar foi que a lateral do bolo dela ficou com um ar muito rústico. Se ela tivesse tentado fazer uma lateral mais lisa, eu acho que o bolo dela ia conseguir estar bem mais profissional, porque a lateral acaba deixando esse ar muito mais amador. Então ela podia ter pensado nisso, deixar essa lateral mais clean. Mas tirando isso, o bolo dela tá incrível, tá uma decoração perfeita, é quase uma banda, né, montada em cima do bolo. Eu gosto que ela é uma participante que se joga nas decorações, ela arrisca, ela tenta e dá pra ver que ela tá conseguindo entregar bons conteúdos. Essa decoração também me lembra um pouquinho da decoração do bolo acampamento, que como ela fez um piquenique, tem quase a mesma ideia, né? Que é uma toalha, lá no piquenique era várias
comidinhas, cestinhas. Esse é uma toalha, um tapetinho e vários instrumentos em cima. É a mesma ideia, mas executada de formas diferentes. Ela é muito criativa na hora de produzir essas decorações. E ela é uma das participantes que provavelmente deve levar esse programa. Não sei, já tô cantando a bola agora, né? No episódio 7 ainda falta 2 episódios. Eu acho que quem pode levar é ela. Mas vamos ver. O Marcelo Torres, ele fez um bolo em formato de pandeiro. Talvez por ele ter se complicado um pouquinho no início da prova, né, confundindo o glacê com a farinha e perdido uns 5 minutos iniciais, ele acabou não tendo tempo, então, para se estruturar e se planejar melhor na hora de fazer a decoração. Porque ele acabou entregando um pandeiro ok, ele tá simples, mas ele podia estar bem mais acabado. O único ponto de cor é a parte da base, onde tem listras rosa e verde, que deve estar representando a escola de samba Mangueira. Se não tivesse esse ponto de cor, ia ser uma produção muito simples, porque o pandeiro está muito simples. Ele podia ter caprichado mais, talvez tentado colocar purpurina em cima do bolo, né, para imitar os confetes que joga no carnaval, porque o tema dele, ele tentou se inspirar carnaval, jogar um pouco de é, esse ambiente carnavalesco com bebida, com as comidas. A ideia é boa. O Marcelo é um participante que ele tem ideias muito boas, mas na hora de executar ele acaba se perdendo um pouco, porque ele tenta fazer muitas produções, ele tenta trazer muita coisa nos seus bolos. Isso acaba deixando ele com pouco tempo na hora de executar a decoração. Se a gente pegar e prestar atenção nesse pandeiro, vê que ele tá quase, ele tá no caminho certo. A base também estava no caminho certo. Se ele tivesse talvez uma meia horinha a mais, ele ia conseguir entregar um produto bem mais qualificado, um pouquinho melhor. A parte de baixo dá para ver que entre uma cor e outra tem um espaço muito grande. Então faltou esse cuidado. E isso está sendo sempre levantado, é o que o Marcelo recebe chamada de atenção. Ele precisa focar na decoração dele, porque ele acaba pecando nesses pequenos detalhes. O Diego Montes, ele teve uma ideia que eu acho bem legal, acho bem interessante, em tentar reproduzir aquilo que a gente sempre cresceu vendo, né, que é um grafite, uma pichação em um muro. É uma ideia boa, misturada com essa pegada mais rock and roll. Mas quando ele tentou trazer essa ideia pro bolo dele, não ficou tão claro, porque na cabeça dele ele tentou transmitir esse pensamento de pichação de banheiro. Talvez essa não seria o melhor caminho, talvez pensar em grafite em muro. Porque quando a gente pensa em pichação em banheiro, é mais coisa de nome, é sempre um xingamento, que sempre aconteceu quando a gente estiver na escola. Talvez a ideia levada seria um grafite, um desenho. é, Essa seria a pegada mais artística pro bolo dele. O bolo dele, como tem uma base branca, ficou muito branca. Porque as laterais, mesmo tendo o grafite, né, a pichação dele, teve muitos espaços, faltou preencher. O único ponto bom no bolo dele, que salvou, que entregou, foi essa escultura que ele fez, com essa pegada mais rock and roll. E essa escultura conseguia trazer uma cauda pro bolo. Se não tivesse essa ideia, o bolo dele seria quase um fracasso, porque a ideia não ficou clara, faltou clareza na ideia. Podia ter pensado mais, igual eu falei, ido pro lado do grafite, não da pichação, porque o grafite é mais artístico, enquanto a pichação não. Depois de toda a degustação, é o momento da prova técnica. Essa é uma prova diferente, né? Porque
Quando a gente pensa no bake-off, a gente está assim pensando em doce, em chocolate. E essa prova técnica, ela foi pro lado do salgado. Eu gosto dessa ideia porque ela conversa também com as habilidades do Olivier. Porque o Olivier, ele não é a mesma coisa que a Becca. Ele não é da confeitaria. Ele é padeiro. Então, ele é mais das massas, do salgado. E é legal a gente fazer essa conversa com ele porque ele é um jurado que consegue também trazer muitos pontos importantes. Então a prova de hoje é o pastel de forno decorado. Na massa vai tudo menos fermento, ela vai ovos, óleo, água, sal, farinha e um pouco de cachaça. Para acompanhar o pastel, também vai ser feita uma manteiga caseira saborizada. O pastel ele é recheado com ricota e ervas e a decoração é de legumes, pimentão e cebola. O mestre confeiteiro ele vai ter o direito de usar dispensa base durante a prova inteira. Então, se de repente eu estou fazendo alguma coisa, um preparo meu deu errado, eu posso correr para a dispensa e pegar novos produtos e recomeçar os meus preparos. Essa é uma vantagem enorme, porque isso quase não acontece no Bake Off. Se a gente pensa em todas as provas que já aconteceram, sempre quando chega na prova técnica, os participantes já ganham os ingredientes certinhos, contadinhos para cada preparo. Então não tem uma margem para o erro. Já nessa prova técnica, não. A pessoa ela vai tranquila. Ela pode fazer, se errou, corre lá, refaz e vai trabalhando mais à vontade. Para realizar essa prova, os participantes vão ter 1 hora e 30 minutos. Depois que foi tudo explicadinho, igual no episódio anterior, os participantes também tiveram uma super aula com Olivier, que é uma aula muito legal, porque a gente vê assim como que um profissional da área, né, como um padeiro que já é gabaritado e executar esse pastel. A gente vê as habilidades que o Olivier tem. E depois que o Olivier ensina todo mundo já parte para fazer a produção do pastel. Já quando deu a largada para iniciar a prova técnica, a gente vê o Marcelo fazendo a mesma coisa que ele fez na prova criativa, porque na prova criativa ele já errou nos 5 primeiros minutos e nessa prova, já no comecinho, ele usou sua vantagem. Isso dá pra ver que o Marcelo ele não estava tão concentrado igual nos outros episódios. Esse episódio ele já tá um pouquinho mais aéreo, não tá prestando muita atenção no que tá escrito e tem mais margens pro erro. É uma pena, porque o Marcelo ele estava se destacando, igual eu falei, ele sempre vem com ideias muito ambiciosas. O erro dele mesmo sempre foi na decoração, mas ele sempre teve bons pensamentos e boas ideias. Aí, como ele já entrou errando, já correu para a dispensa base para pegar mais ingredientes para recomeçar. Se ele não tivesse vantagem, e aí, como que ele faria? Porque a vantagem é esse super benefício de você poder errar e tentar de novo. Mas se ele não tivesse essa oportunidade, o que ia acontecer com ele? Ele só ia errar e ia ter que parar, porque não tinha como refazer. E nesses momentos iniciais que são cruciais para a prova, depois que já foi realizado todo o tempo de prova e tem a degustação às cegas, se faz o ranking do episódio de hoje. Em quinto lugar fica o Marcelo, em quarto a Bianca Rinaldi, em terceiro o Diego Montes, na segunda posição a Érica Reis e em primeiro lugar o Nicolas Torres. É muito legal a gente ver que o Nicolas consegue se destacar nessa prova técnica, porque até o presente momento ele é o único participante da tenda que não conseguiu o avental azul. Todos os outros que estão aí já conseguiram o avental. E seria uma chance do Nicolo provar que ele também tem essa capacidade, porque a gente já está chegando na reta final e quem tem é, mais vitórias acaba levando.
O mestre confeiteiro desse episódio acabou sendo a Erika Reis, principalmente pela prova criativa, que ela entregou um bolo maravilhoso, lindo, com aquela banda em cima da decoração dela, com aquela chama bem colorida, com aquele laranja bem usado, e ela entregou uma prova técnica muito boa, alcançando a segunda posição. Por isso, ela conseguiu ser a mestre confeiteira mais uma vez, né? Nesse episódio, ela levou o avental azul. Infelizmente, o eliminado desse episódio acabou sendo o Marcelo. O Marcelo que estava vindo de uma vitória no episódio passado, nessa ele se embanou completamente. Nas duas provas, ele já começou com o pé esquerdo, já começou cometendo erros, e isso acabou dando ele a última chance de participar do programa, porque a gente chegou no momento onde é crucial. Os erros e os acertos, eles contam muito na balança. Então, se você escorrega um pouquinho, isso já pode causar sua eliminação. Igual eu sempre falei aqui, infelizmente, é a vez dele. Ai, amigos, chegamos mais ao fim desse episódio e estamos quase chegando ao fim dessa segunda temporada do Bake Off Celebridades. Quem vocês acham que vai levar, gente? Falta muito pouquinho, falta só 2 episódios pra gente comentar. Então já já a gente vai saber quem é o vencedor. Mas enquanto isso, se liga sempre aqui que a gente vai estar comentando sobre tudo, sobre o Bake Off e sobre outros reality shows que estão vindo por aí. Amiguinhos, beijos e tchau!